para apresentar nesta noite, neste momento de praticamente encerramento do ano. Estamos a poucos dias, né, da finalização do ano. É um tempo que se completou, ou que está se completando com cada amanhecer que nós vivemos durante esse ano, cada anoitecer que vivemos este ano, passando pelas estações do ano, ora calor, ora frio. Podemos então vivenciar histórias das nossas vidas, completado então em uma dinâmica, né, de acontecimentos orquestrados pela soberania de Deus, que cuidou dos mínimos detalhes da nossa caminhada e com a sua mão poderosa nos fez chegar até hoje. De fato, o Deus a quem servimos e quem adoramos é o Deus que rege a história, é o Deus que rege os acontecimentos. O domínio e o poder está nas suas mãos, e por isso nós nos rendemos a esta tão grande autoridade, a autoridade do Senhor nosso Deus. O quanto então caminhamos, irmãos, durante este ano, e podemos perceber claramente a providência de Deus de forma tão clara nos momentos em que Ele nos oportunou chegarmos mais próximos dEle, conhecermos mais dEle, do nosso Deus. Ele de fato sustentou cada um de nós com aquilo que nós necessitamos. Podemos então, queridos, ver que toda a nossa vida se move dentro de um tempo, sendo o tempo um instrumento do próprio Deus para estabelecer épocas. De fato, há nesse tempo um passado vivido, é bem verdade, pois o passado que nós vivemos, existe nele gratas memórias que nos faz bem lembrar, nos alegra o coração, cuja acumulação de vivências e momentos marcantes constrói uma cosmovisão de que Deus é este Deus que esteve presente conosco, assim como a sua palavra nos assegura, e que a Ele nós devemos tributar o louvor por tudo que Ele fez em nossa vida. Assim, irmãos, foram avanços que nós podemos contabilizar em algumas conquistas, provisão de tudo aquilo que precisamos, mas há também memórias difíceis, especialmente as memórias dos momentos em que falhamos e de que nós nos entristecemos com nós mesmos pelos equívocos cometidos e pelas dores, pelas lágrimas, alguns por perdas, mas sempre lembrando que a misericórdia de Deus, ela se renovou a cada manhã até hoje, e por isso nos alegramos no Senhor. Amados irmãos, nosso tempo de hoje é um resultado do tempo de ontem que vivemos, mas é também uma breve passagem adiante daquele tempo que se iniciará daqui a alguns dias. E toda a carga de expectativa que nós carregamos, sejam sonhos, sejam temores, objetivos, planos, alvos, dúvidas, aspirações, até nossas inseguranças, elas apontam-se em um sinal que nós devemos de fato depositar tudo nas mãos do Senhor. Ele cuidará de tudo. Se não podemos fazer mais nada em relação ao tempo que já passou, nós podemos então fazer algo pelo futuro, em alguns aspectos humanamente falando, pensar, planejar, decidir, obedecer a Deus, seguir a este Senhor, confiar plenamente na sua provisão, porque Ele é um Deus providente, Ele é um Deus que cuida do seu povo. E meus irmãos, diante de tudo isso, eu convido você a ler o Salmo 65 comigo neste momento, mesmo sentados como vocês estão. Abra o texto do Salmo 65, um texto maravilhoso, um texto, um cântico, um salmo extraordinário. Salmo 65, um salmo de Davi, que diz assim: a ti, ó Deus, o louvo. Aliás, a ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião, e a ti se pagarão os votos, ó tu que escutas a oração,
A ti virão todas as pessoas por causa das suas iniquidades, se prevalecem das nossas transgressões, tu as perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que habite nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos, nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Com a tua força, consolidas os montes cingidos de poder, tu acalmas o rugido dos mares, o rugido das suas ondas e o tumulto dos povos. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu as enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, provém o cereal. Porque para isso preparas a terra, regando-lhes os sulcos e desmanchando os torrões, tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoa a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem as colinas. Os campos se cobrem de rebentos e os campos se cobrem de rebanhos e os vales se enchem de espigas. Exultam de alegria e cantam. Senhor nosso Deus e nosso Pai, rendemos louvores a Ti, Senhor. Queremos, ó Deus, pedir, Pai, a Tua intervenção, ó Deus, neste momento de reflexão da Tua palavra, neste tempo, ó Deus, em que reconhecemos a grandeza do Teu poder sobre nós e nos faz perceber, ó Deus, o Teu cuidado para conosco. Te agradecemos, Deus, por esta porção de hoje. Que o Senhor nos cubra, ó Deus, de graça, de iluminação para a compreensão da Tua palavra, e que nesta exposição, ó Deus, o Teu Santo Espírito vá diante de nós, ó Deus. Usa, ó Deus, a nossa boca para falar, ó Deus, aquilo que o Teu texto, que a palavra do Senhor se coloca diante de nós nesta noite. Para a glória e louvor do nome do Teu Filho Jesus, nós Te oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, olhando para o texto que nós lemos, este salmo tão cheio de conteúdos e de temas importantes, nós podemos, queridos, observar que ele está introduzido em um enredo de ações de graças pelas bênçãos recebidas, escrito por Davi. E aqui, meus irmãos, alguns comentários bíblicos asseguram e podem compreender que é de fato um salmo de colheita, um salmo onde se conclui uma época e na conclusão desta época há uma colheita a ser tirada, a ser percebida. E quando então as pessoas colhem então as frutas, verduras, os cereais, o trigo, de fato precisam para o alimento, nós podemos compreender que historicamente nas Escrituras encontram-se 3 momentos de colheita. A primeira colheita que se encontra nas Escrituras é de março até abril, que é a Páscoa, quando então há de fato a primeira colheita, quando as pessoas então trazem o grão da cevada para fazer seus pães e praticarem ali o seu rito religioso, anunciando então que ali se estabeleceu a morte do Senhor. Depois, em Pentecostes, há uma outra colheita, a colheita do trigo. Acontece, judaicamente falando, pela lei judaica, de maio até junho, e
de fato, há esta colheita segunda, mas que se atribui como uma colheita de um grão já colhido. E isto é um dado interessante, porque na terceira colheita, que é na festa de tabernáculos, de setembro para outubro, se dá então a última colheita do ano, quando se colhem as uvas para fazer então o vinho. O grande ponto interessante na historicidade destas colheitas é que a única colheita verdadeira e de fato é a primeira. E isto tem um significado importante, porque há um apontamento de que Jesus, ele, como morreu na Páscoa, de fato ele foi correlacionado como a primeira colheita, ou seja, aquele que é as primícias dos que dormem, conforme o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, verso 20. Sendo ele as primícias, ou seja, sendo ele a colheita primeira, sendo ele então esta colheita que se apresenta nesta correlação de acontecimentos, podemos então ver que este salmo, ele aponta exatamente para uma gratidão extraordinária daquilo que se espera de uma colheita ou de um ciclo findado, de um tempo em que se trabalhou para se poder então lucrar alguma coisa. Mas, irmãos, nossa proposta nesta noite não é esgotar as colheitas, mas é de olhar para este Salmo 65, visualizando então 3 categorias importantes de temas que são colocados aqui. Do verso 1 até o verso 4 que nós lemos, nós vamos perceber que estes versos nos dizem que Deus nos salvou, que Deus salva, que Deus continua a salvar. É este Deus que se apresenta neste salmo de gratidão a Deus, olhando para o que aconteceu na vida das pessoas, atribuindo a Deus e tributando a Ele a salvação. E queridos, em segundo lugar, do verso 5 até o verso 8, nos diz que esse Deus que salva é um Deus também poderoso em todas as áreas da existência. Ele é um Deus de poder. Em último lugar, dos versos 9 até o verso 13 que nós lemos, nos diz que Deus é este Deus que nos dá, que nos concede coisas boas. Mas as coisas boas que nós vamos entender, nem sempre são as coisas boas que nós almejamos. E isto é um ponto importante. Para o nosso crescimento, é Ele quem sabe o que de fato é bom para nós, para o seu povo. De fato, irmãos, o coração do salmista estava aqui agradecido pelo relacionamento transcendente que Deus então apresenta-se em relação ao seu povo, e que também encontra-se aspectos marcantes em toda a leitura que já foi feita, pois no verso 2 ele agradece pelas orações que foram respondidas. No verso 3 ele fala sobre o perdão pelas falhas cometidas. No verso 4, ele exalta então o poder de Deus na salvação daqueles a quem Ele escolhe. No verso 5, ele agradece pelos seus grandes feitos. No verso 6, irmãos, é pelo poder do próprio Deus e a sua autoridade que se estabelece no verso 7. No verso 9, ele fala da presença grandiosa e maravilhosa do Deus que se faz presente no meio do seu povo. Pela provisão do alimento, fixa-se então no versículo 10, e aí ele finaliza, fechando então todo o cântico, todo o enredo deste louvor ao próprio Deus, exaltando então os frutos daquilo que foi lucrado, trabalhado. Finalmente, irmãos, Davi faz essa declaração de alto reconhecimento à pessoa do Senhor nosso Deus. Ele reconhece Deus quem é em uma declaração ou em várias declarações que demonstram o coração de um adorador banhado de humildade, de temor, de alegria em servir a este Deus, de quebrantamento de coração, de gratidão, de reconhecer quem de fato é Deus na vida dele. Há de fato, finalmente, irmãos, um comprometimento deste salmista em viver uma vida que glorifica a Deus. Meus irmãos, ações de graças por todas as bênçãos recebidas. Recebe então um ano que é coroado então diante de toda uma vivência e de toda uma caminhada que foi compartilhada com o povo em si, com aqueles que estão ao redor do salmista.
reconhecendo então que esta bondade se dá pela presença que faz toda a diferença na caminhada do seu povo. O ponto alto, irmãos, deste salmo está no ato da coroação que o salmista canta ao Senhor no versículo 11. Ele fala então deste verso com um toque diferente, como de fato algo que precisa ser exaltado, tributado a Deus, de reconhecimento, que demonstra então o fechamento de um ciclo bem sucedido. Observe, irmãos, que seria um tipo de premiação, de comemoração, de fato ações de graça, não apenas para se reunir e encher o estômago de alimentos gostosos, maravilhosos, mas que aquele ajuntamento tem um significado importante, e isto se perdeu no nosso tempo. Porque as festas de hoje, mesmo do povo cristão, via de regra, não há nenhuma preocupação de agradecer a Deus, porque estamos vivenciando um tempo, mais um ciclo vivido, de um espaço temporal chamado ano. Mas é de pratos, coisas, luzes maravilhosas, presentes, gastança. E o mais importante, cadê, onde é que está? Observe que o salmista tem uma postura diferente. Não que as festas sejam ruins ou não devam acontecer, devem, mas devemos estar lembrados. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Fazer como o salmista diz: Senhor, eu te agradeço pela salvação, eu te agradeço porque o Senhor me deixou chegar até aqui. Eu te agradeço, Senhor, pela minha casa, eu te agradeço pela minha saúde, mesmo mais ou menos, mas o Senhor me sustentou até aqui. Precisamos ter esta compreensão, irmãos, que o salmista aqui coloca. O salmista aqui, ele de fato, ele festeja em louvor e adoração a Deus, exaltando a Deus. E ele fecha então com este ponto alto desta coroação, no verso 11, quando ele diz assim: coroas o ano da tua bondade, o ano da bondade do Senhor, o ano que Ele nos foi bom durante todo o nosso percurso, nos protegeu, nos guardou, derramou sobre nós graça, abriu portas para nós, algumas vezes fechou portas porque tinha outro propósito diferente. E meus irmãos, tudo isso denota então um coração diferente, de alguém que de fato adora ao Senhor, diante de tantas evidências e demonstrações que Deus tem feito em sua vida, assim como tem feito na nossa. Podemos observar, irmãos, de fato que a dedicação de Davi, a adoração ao Senhor é evidente durante toda a sua vida, e especialmente nos últimos anos do seu reinado, porque veio a maturidade. Apesar das falhas de Davi, veio o arrependimento. Apesar de tudo que ele vivenciou, de experiências extraordinárias com o próprio Deus, como instrumento nas mãos dele, falhou. Grande foi o seu arrependimento, que o fez crescer, que o fez amadurecer. De fato, os últimos anos de Davi foram anos reflexivos, foram anos de uma intimidade diferente com Deus, de conhecer um Deus amoroso, que não descartou Davi, mas que acolheu ele, que abraçou ele, que trouxe-o para perto. E queridos amados, nós podemos perceber que este Salmo 65 é um bom exemplo desta adoração, e nos aponta o caminho da providência em ações de graça. Meus irmãos, a coroação, queridos, é de fato este prêmio, é como uma premiação, um reconhecimento. E existe de fato algumas coroações nas Escrituras que nós podemos destacar, pois compreendemos pela narrativa de Gênesis que Deus criou por último o homem, sendo isto a excelência da sua criação, e alguns comentaristas atribuem numa tradução que o homem é a coroa da criação de Deus, é como a premiação da sua finalização. E meus irmãos, o Salmo 8, 4 e 5 nos aponta de fato esta coroação no término de um trabalho criacional do próprio Deus. Ou seja, Deus, ele coroou a sua criação com aquilo de mais excelente que ele podia ter no final de tudo. No final do seu trabalho, fez o homem. Podemos olhar também, queridos, que o coração do apóstolo Paulo se posta também dentro de uma coroação, de uma trajetória vivida,
uma trajetória em que não foi fácil para ele, foi muito amarga, momentos maravilhosos, mas momentos difíceis, momentos de prisão, momentos de fome, momentos de frio, momentos de naufrágio, momentos de espancamento, de apedrejamento, tudo pela causa do Evangelho. Mas no final de tudo, irmãos, quando ele vai falar as suas recomendações para aquele jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, versos 7 e 8, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É de fato uma palavra de tributo a Deus, porque Deus foi quem deu a carreira a ele, Deus foi quem deu o combate, e ele considera como bom o combate. Ele considerou como uma fé guardada, porque a fé não é de nós, mas é um dom de Deus. E tudo de fato é tributado ao Senhor, a sua batalha. E Paulo então coroou a sua caminhada com Jesus. Ele de fato, irmãos, ele propôs uma adoração ao Senhor ao citar esta frase, tributando ao Senhor uma exaltação por este tempo. Próprio Jesus Cristo, o próprio Jesus, quando aqui esteve, que embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Assim diz a sua palavra. Porque, irmãos, o plano redentivo precisava ser completado, e a coroação foi finalizada ali na cruz, quando ele disse: está consumado. Então o tema coroação, irmãos, é algo presente nas Escrituras, encontramos em muitas passagens, um reconhecimento de Deus, um reconhecimento a Ele, que coroa as coisas, que reconhece, que tributa como um atributo dele mesmo, de amor, de acolhimento. Deus, irmãos, o coroou e o exaltou, e colocou em uma alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Assim é o nosso Deus. O cântico de Davi, no Salmo 65, traz de fato este tema, em um ano que deve ser coroado por Ele mesmo, quando os efeitos desta bondade se mostram de forma muito clara, pela grandiosidade da expressão da graça deste Deus providente, amoroso e extraordinário. Deus, irmãos, Ele cercou este tempo de bondade, e coroou de fato de todo o cuidado, de proteção, como um escudo de sua própria benevolência. Em quantos momentos durante este ano que nós estamos concluindo ele, nós tivemos momentos de medo, momentos de incertezas, momentos de dificuldade, momentos de decisões importantes e que não poderíamos errar, e ficamos tantas vezes: e agora, Senhor, o que é que eu faço? Esse Deus, irmãos, é o Deus que chega junto, é o Deus que se faz presente em nosso meio, que não nos abandonou, mas foi um Deus Emanuel, foi um Deus Emanuel, Deus conosco. Amados irmãos, cada parte então deste tempo em que nós vivemos, podemos desfrutar das bênçãos de Deus. Embora alguém, em meio de sabores vividos, questionem ou coloquem em dúvida se realmente este ano foi um ano abençoador, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo 5, versos do 3 ao 5, e ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, ela não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aí, meus irmãos, os momentos difíceis da nossa vida são regidos pelo próprio Deus, são conduzidos pelo próprio Deus. Ele tem propósitos estabelecidos
em todos os momentos. Mas olhando, irmãos, para o Salmo 65, podemos perceber, irmãos, que do verso 1 ao verso 4, nos dizem que é Deus quem nos salva. E dentro desta premissa, eu convido você a ler o verso 4. Não vamos ler do 1 ao 4, mas apenas o verso 4, quando diz assim a primeira parte: bem-aventurado aquele a quem escolhes, e aproximas de ti, para que habite nos teus atos. Queridos, este texto não precisa de uma compreensão difícil, é um texto claro. Bem-aventurado aqueles a quem o Senhor escolhe e que os traz para perto dele. Porque isto aí, irmãos, é uma declaração que retrata que todo o mérito da salvação é totalmente, 100% da pessoa do Senhor nosso Deus, na pessoa de Cristo Jesus, o único que é o caminho, a verdade e a vida. Paulo assim assegura-nos de forma muito categórica em Efésios capítulo 1, versos dos 3 ao 14, e trata com clareza esta afirmativa de que a salvação, sendo este ato soberano de Deus, não há nenhuma participação humana nesta equação, mas que de fato é Ele quem faz. A salvação é dele, é Ele quem salva, o mérito é dele, não é de obra humana alguma. Irmãos, este salmo ele é muito profundo. Este salmo traz como uma doutrina estabelecida de que o homem por si só, nada ele pode fazer. E o texto de Efésios é muito claro: segundo o beneplácito da vontade do Senhor nosso Deus, pelo poder que nele opera, nós somos salvos. Ele é quem faz. A obra redentora é dele, a obra salvadora é de Jesus, e ponto final. Mas observe, irmãos, que dos versos 5 a 8, como especialmente o verso 6, nos diz que esse Deus, ele é poderoso. Olhem para o verso 6, e o verso 6 diz: com a tua força consolidas os montes, ungido de poder. É este poder que o verso 7, ele continua a falar e detalhar: tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Observe, irmãos, que é um poder sobrenatural, grandioso, poderoso e total. Este poder que o próprio apóstolo Paulo também assegura em Efésios capítulo 3, verso 20, quando diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que em nós opera. E meus irmãos, que poder é esse? Que poder grandioso é esse, deste Deus a quem servimos? Não precisamos ter medo, precisamos confiar no Senhor. Ele está cuidando de nós. Ele é quem cuida, é o poder dele que está acima dos poderes das autoridades. O poder dele está acima da cotação do dólar. O dólar pode dar R$50, para Deus não é nada. Amém, irmãos? Pode dar 50, para Deus não é nada. Na hora que Deus disser deixar a zero, deixa. Deus é Deus. Deus não precisa pedir licença a ninguém nem a nada, porque Ele é o Senhor de toda a existência, para a glória do seu nome. Assim, meus irmãos, podemos ver que os versos do 9 ao 13 nos dizem que Deus, Ele nos dá muita coisa boa, irmãos, e de fato podemos perceber que o Salmo 127 é um salmo extraordinário, que diz: todo o bem vem de Deus, todo o cuidado e proteção vem de Deus. Assim também Tiago escreveu no seu primeiro capítulo, verso 17, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Este é o nosso Deus. É este Deus que se apresenta, irmãos, de forma maravilhosa a nos abençoar. A nos abençoar. Mas lembrem-se que estas coisas, para isto há um tempo estabelecido.
não é na minha hora, não é no meu tempo, da forma como eu quero, exatamente daquilo como eu planejei. Não, nem sempre vai ser assim. É melhor corrermos para o Salmo 40, quando na primeira parte diz: esperei com paciência no Senhor. Espere. Há coisas que chegarão, que o Senhor responderá imediatamente. Tem coisas que demorará um pouco mais para nos aperfeiçoar, para nos fazer crescer, para nos fazer compreender, para nos acalmar, para nos amansar. E aí na hora certa, no relógio de Deus, a sua providência chegará. É assim, irmãos, que nós compreendemos. E Jó, quem melhor do que Jó para falar sobre esse poder? Que apesar de ter perdido todos os seus filhos, todos os seus bens, perdeu a saúde, a mulher ainda deu conselhos que não eram bons, os seus amigos vieram acusá-lo, tanta coisa aconteceu, e Jó disse: tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus permite é necessário. Está em Jó, capítulo 2, verso 10. Mas, irmãos, voltando então para o verso 11, quando ele fala sobre que as suas pegadas destilam fartura. De fato, irmãos, por onde o Senhor passa, o Senhor deixa pelo caminho uma trilha de bênçãos, deixa marcas abençoadoras. Estas pegadas que o salmista fala, esta afirmação nos leva à compreensão de que Davi, ele fez uma exaltação e uma referência à presença gloriosa, porque onde o Senhor passa é porque ele esteve presente e passou. E isto de fato é muito claro, irmãos, quando no Salmo 23 o próprio Davi diz: tu me faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, há uma trilha, há um cuidado, um zelo, há uma viela, uma vereda, que é este caminho maravilhoso do próprio Senhor, que Ele estando presente transforma esta vereda. E como estão, irmãos, as nossas veredas, os nossos caminhos? Há a presença do Senhor neste caminho? O nosso caminho, como foi que nós passamos o ano inteiro? Nossa caminhada, por onde nós andamos, por onde eu passei? Como foi? Será que as pessoas perceberam a presença de Deus em nós? Assim como José, quando se apresentou diante do faraó, o faraó, um ímpio, disse: é inegável que este homem tem o Espírito do Senhor nosso Deus. O Espírito de Deus está nele. Será que a nossa presença, irmãos, a nossa vereda, a nossa caminhada, será que tem presença de Deus? E quando nós falamos, irmãos, da presença de Deus, estamos falando, irmãos, de algo maravilhoso, de um atributo dele, de onipresença. No passado, irmãos, a presença de Deus era a coisa mais importante para o povo de Deus, e isto eles buscavam com seriedade. Meus irmãos, Moisés, ele ansiava, irmãos, pela presença de Deus. Ele valorizava a intimidade com ele, com Deus, acima de tudo que pudesse estar ao seu redor. Moisés queria era a presença de Deus, queria estar com Deus. E o que dizer, irmãos, do nosso culto? Porque o Senhor está em nosso meio. Viemos aqui adorar a Ele, viemos nos encontrar com Ele aqui, a igreja junta, o ajuntamento dos santos, nesta expressão da graça do próprio Deus, que se faz de forma tão clara e biblicamente assim se coloca. Não podemos, irmãos, negociar o nosso encontro com Deus, seja em casa, mas seja aqui neste ajuntamento, compreendendo a importância disso, a grandiosidade disso, que tantos homens ansiavam por isso, que tantas pessoas, irmãos, vivendo em países que são perseguidos, como nós vimos aqui há alguns dias, o testemunho aqui de um casal missionário, que fala de uma mulher que andava 15 quilômetros com neve no joelho, para poder se reunir escondido para adorar a Deus, com aquele grupinho de gente. Sabe por quê, irmãos? Presença de Deus.
povo que se junta, o povo da mesma fé, para um encontrar o outro e naquela edificação vivenciar momentos ímpares junto com os irmãos. Gente mais festeiro e que valorizava ajuntamento do que Davi nestes salmos. Irmãos, que coisa linda. A presença de Deus, irmãos, ela foi almejada por Davi o tempo inteiro. A presença do Senhor faz toda a diferença, irmãos, onde ele chegava. Basta olharmos nos evangelhos. A presença do Senhor mudou a história de um casamento que não poderia faltar vinho. A presença do Senhor, irmãos, mudou a vida de uma mulher que vivia com fluxo de sangue que não tinha cura. Mas foi a presença dele. Foi a presença do Senhor, irmãos, que transformou um cortejo fúnebre em uma festa. Porque quando ele chega, ele transforma. Por onde ele passa, ele transforma. Meus irmãos, a presença do Senhor é o que faz toda a diferença, irmãos, no culto. Um culto sem presença dele não é culto. Mas o culto só tem valor se ele estiver presente. Se o adorado estiver no meio de nós, se nós estivermos então voltados com os nossos corações para oferecer a ele o nosso culto, sim, ele estará presente em adoração. O nosso coração precisa entender isso com muita clareza. A nossa igreja, irmãos, só será uma boa igreja quando se de fato o Senhor estiver presente. E que bom que nós percebemos isto aqui na igreja. Uma igreja, irmãos, que vive estes parâmetros de reconhecimento à presença de Deus, deveria ser também algo estendido às nossas próprias casas, de perceber em nossa casa a presença de Deus, nas nossas relações, em tudo que fazemos. Se tivermos a presença de Deus, tudo vai bem. Nós vamos para o sertão, dia 3, passar uma semana por lá. Se o Senhor não estiver presente lá, para que todo o empenho, todo o esforço? Mas nós vamos estar lá, invocando o nome do Senhor. Vamos estar lá invocando a presença do Rei dos Reis, adentrando em cada casa que será evangelizada, para que a presença do Senhor se faça real ali e que vidas sejam alcançadas pelo poder transformador, salvador de Jesus Cristo. É a presença dele. E a maior necessidade, irmãos, da igreja do Senhor nesta geração não é pelas bênçãos do Senhor, não, mas é pelo próprio Deus. Irmãos, não pode faltar Deus no culto, não pode faltar Deus na liturgia do culto, nos louvores. Os louvores têm que exaltar a Deus, exaltar a pessoa de Jesus. As pregações têm que ter Jesus pregado, Jesus vivo, que atua na igreja, que de fato nos salva, que transforma. Jesus tem que estar evidenciado em tudo o que fazemos. E há muitos contextos de igrejas por aí afora que trocaram a pregação do Evangelho pelos coaches e pelas palestras. E de Bíblia não tem quase nada. A estas igrejas, lá no Apocalipse, diz que talvez o Senhor esteja lá fora, batendo na porta. Eis que bato a porta, se alguém ouvir minha voz, eu entrarei. Não, aqui, irmãos, que o Senhor tenha total primazia nesta igreja, nas nossas vidas, para a glória do nome dEle. E meus irmãos, a igreja de Cristo necessita desesperadamente da presença de Deus. Se as vidas do povo estão vazias, os cultos estarão vazios, estarão buscando seus artifícios para poder incrementar alguma coisa que pareça com alguma adoração, quando só basta a palavra de Deus ter a centralidade, porque é a palavra dele, do nosso Deus, que se faz evidente no meio de nós.
E meus irmãos, é a presença dele que tem derramado sobre o seu povo, e isto deve ser motivo de alegrar o nosso coração para a sua glória, e em olhar, irmãos, para nós mesmos e ver o que ele já tem feito nas nossas vidas e através das nossas vidas, trazendo desde o início da nossa existência, podemos perceber que o Senhor nos conduziu para que hoje pudéssemos estar aqui, louvando a Ele e agradecendo a Ele por tanto bem que Ele nos fez durante todo esse tempo. Em compreender, irmãos, que mesmo limitados que somos, Ele nos cobre com a sua misericórdia. E neste final de ano, nossa oração deve ser a mesma do salmista, que Ele coroe esse ano, o ano da bênção dEle sobre as nossas vidas. E queridos, eu quero concluir dizendo que cada vez que nós levantamos, cada vez que nós respiramos, que começamos um novo dia, devemos demonstrar, irmãos, a atitude que Davi teve no Salmo 65, de adorar Ele, de reconhecer a salvação, reconhecer que Ele é poderoso, que Ele cuida de nós e que Ele nos sustentará. Este ano fará parte da história da vida de cada um de nós, com todas as noites que choramos ou não, ou nos alegramos ao amanhecer, mas lembremos-nos que em todos os anos tudo foi graciosamente conduzido e orquestrado pelo próprio Deus. Nisto, Ele nos ensinou a sermos mais dependentes dEle, e este processo continuará, porque quando nós não ainda estamos aperfeiçoados como Ele quer, Ele entardece um pouco mais o processo, para que a gente chegue ao que Ele quer. E isto deve ser motivo de louvor ao Senhor, de louvor a Ele, porque Ele está conduzindo o processo. Mas Ele nos ensinou, irmãos, a nos alegrar nele, a estarmos na sua presença com o coração alegre. Ele nos cercou de bênçãos incalculáveis, de tantas coisas que convergiram para o bem, porque nós o amamos e servimos a Ele. Ele então, irmãos, Ele mostrou que nós podemos confiar nele, e continua de fato a nos ensinar o valor da sua palavra, e que precisamos apenas confiar nele, e que o ano que vem seja dessa forma. Precisamos confiar no Senhor e deixar Ele trabalhar, fazer apenas o que nos compete, porque o impossível é Ele quem faz, e descansar o coração com isso. De fato, irmãos, Ele nos ensina que sem Ele nada nós podemos fazer, pois Ele nos concedeu a vida, e esta vida Ele também nos salvou. Que no próximo ano, irmãos, sejamos ainda mais dEle, andemos mais com Ele, vivamos mais com Ele, que nós possamos buscar de fato uma vida santa, pura, que agrade ao Senhor, pois a sua palavra, ela requer isso dos seus súditos. Nós somos súditos do Senhor, representantes dele, nós somos filhos, nós fomos feitos filhos, co-herdeiros com Cristo. E meus amados irmãos, que o próximo ciclo, próximo ano, seja também de oportunidades para o nosso aprendizado e para conhecer mais e mais do Senhor. Se envolva mais com a sua igreja, se disponha mais com a sua igreja. Deus deu a você inteligência, deu talento, deu coisas que nem todo mundo sabe fazer, e não foi para nada. Deus nos dotou de dons para servir a Ele, que nós saiamos da omissão, que possamos de fato produzir mais para este reino, pois o reino de Deus está se expandindo, e como é bom fazer parte da expansão deste reino. Irmãos, é uma alegria quando nós vamos para Imaculada, viajamos 400 quilômetros para chegar lá, ver aquela obra nascer, e saber que ali tem a mão de muitas pessoas que não podem ir lá, mas que estão ajudando aquilo ali começar. Nos enche o coração de alegria, irmãos, quando nós estamos envolvidos com uma coisa
que vai lidar com vidas eternas, porque todas as vidas alcançadas, uma vida é algo eterno, que não passará. De poder ver, irmãos, pessoas humildes, que ouviram pouco do Evangelho, não conhecem muito acerca da pessoa de Cristo, e ao ouvir a palavra, os olhos se abrem, os ouvidos se prontificam a compreender, e o coração se rende a Jesus. Irmãos, isto é estar envolvido com a igreja, isto é estar envolvido com a sua casa. Se você ensina, se você canta, se você toca algum instrumento musical, está parado só olhando o tempo passar, você está perdendo uma rica oportunidade que Deus está te dando para você ser útil neste reino, para você contribuir, cooperar com a sua vida graciosamente para o Rei dos Reis, porque fazemos para Ele, é para Ele. Aqui nós nos aperfeiçoamos, aqui nós aprendemos, mas aqui também nós somos forjados pela ação deste Deus de nos capacitar para servir a Ele com o mínimo que nós possamos fazer. Pastor, eu não sei fazer nada, mas você sabe orar? Sei. Então seja um intercessor da obra missionária. Não tem ninguém inútil na igreja, não tem ninguém inútil, e essa palavra é para encorajar você, para que no ano que vem nós possamos estar com as mangas um pouco mais arregaçadas e com as mãos prontas para nos envolver mais com o reino de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos, que sejamos alcançados por esta palavra, que o nosso coração saia hoje daqui saltitantes de gratidão e de alegria, porque o Senhor nos ajudou e podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Fiquemos de pé.